Bom dia a todos. Vamos ao nosso primeiro vídeo de exercícios de limites, né? Nesse vídeo eu vou trazer exercícios desse tipo aqui, ó. Limite, quando x vai para mais ou menos infinito, do quociente de dois polinômios, certo? Ou do quociente de duas funções onde aparecem raízes, né? De maneira que aqui, se eu ampliar aqui, tanto o numerador como o denominador vão para infinito, né? Ou seja, aparece algo desse tipo, infinito sobre infinito. Se você fizer o x crescer indefinidamente, observe que aqui ó, o numerador cresce para mais infinito. E o denominador, ó, x2 cresce, multiplicado por um número negativo, fica menos infinito. Certo? Então vamos ver nesse vídeo limites desse tipo aqui, onde tanto o numerador como o denominador crescem para mais ou menos infinito. De maneira que você vai ter infinito sobre infinito. Certo? Então, vou ter o quociente de dois polinômios, ou de duas funções que envolvem onde aparecem raízes, né, lá no infinito. Para resolver esse tipo de limite, você pode se beneficiar dessa propriedade aqui, ó. Certo? O que é essa propriedade? Limite lá no infinito, mais ou menos infinito, de uma constante dividido por x elevado a um número racional positivo. Por exemplo, 1 sobre x2, certo? 1 sobre raiz de x, que é 1 sobre x elevado ao meio. 1 sobre raiz cúbica de x, que é 1 sobre x elevado a 1/3. 5 sobre x elevado a 3/2. Todas essas funções, lá no infinito, em mais ou menos infinito, tendem a zero. Certo? Então, uma constante dividido por x elevado a um número positivo. Certo? Então, todos esses limites tendem a zero. Então, qual é a técnica que eu uso aqui para resolver esse tipo de limite? Quociente de dois polinômios, quando x vai para mais ou menos infinito. Aqui você vai dividir em cima e embaixo pela maior potência que aparece no denominador, certo? Qual é a maior potência que aparece aqui no denominador? Observe que é o x2, né? Certo? Então você vai dividir em cima e embaixo por x2. Lembrando que quando eu falo maior potência do denominador, é a potência com maior expoente do denominador, certo? Então eu vou dividir em cima e embaixo por x2. Aí você lembra que dividir um número por x2 equivale a multiplicar esse número por 1 sobre x2, né? Então a gente vai pegar a expressão original, dividir em cima e embaixo por x2. Ou multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x2, que é a mesma coisa, né? Então aqui fica, né? Ó, 5x3 vezes 1 sobre x2, x2 vezes 1 sobre x2, 1 vezes 1 sobre x2, 3x2 vezes 1 sobre x2, né? Aqui você tem, né? Ó, 5x3 vezes 1 sobre x2, corta um x em cima, o x3 em cima com o x2 embaixo, né? Fica só ó, x em cima, né? Certo? x2 vezes 1 sobre x2 dá 1, né? Corta o x2 com o x2. No denominador, 1 vezes 1 sobre x2, 1 sobre x2. Aqui, nesse aqui, ó, corta o x2 em cima com o x2 embaixo, fica só 3. Então você vai simplesmente substituir a expressão original, que é essa aqui, por essa. Certo? Por essa. Ou seja, esse limite aqui fica esse aqui, ó. Certo? Esse aqui é fácil resolver, eu posso me beneficiar dessa propriedade aqui, ó. Certo? Limite de um quociente é o quociente dos limites. Observe que o numerador tende a infinito. 5 vezes o número que cresce indefinidamente continua sendo o número que cresce, né? Então o meu numerador vai para mais infinito. E o denominador? Aí eu vou usar essa propriedade aqui, ó. Limite de 1 sobre x2, lá no infinito, 0. Certo? Limite de uma constante, a própria constante. Certo? Então o denominador vai para 0 menos 3. E o numerador? Infinito mais 1 é infinito, né? Certo? Infinito sobre menos 3, isso aqui é perfeitamente aceitável, né? Infinito dividido por um número negativo. Você usa a regra dos sinais da divisão ou multiplicação, né? Mais com menos, menos, né? Certo? Isso aqui é simplesmente um número muito grande dividido por um número negativo. Dá um número muito grande, mas negativo, né? Ou seja, esse meu limite aqui vai para menos infinito, certo? Aí você poderia até perguntar, né? Por que eu dividi pela maior potência que aparece no denominador e não a maior potência que aparece na expressão, que é x3, certo? Observe que eu dividi aqui pela maior potência do denominador, x2, o objetivo é cancelar esse infinito embaixo no denominador. De maneira que, ao fazer isso, eu faço o denominador convergir para uma constante, ó, menos 3. Certo? É por isso que eu divido pela maior potência do denominador. Sim, mas se eu resolver dividir pela maior potência da expressão, no caso aqui, nesse caso específico, a maior potência é o x3, né? Que aparece no numerador.
Às vezes funciona, às vezes não, certo? Nesse caso aqui, onde o polinômio do numerador tem um grau mais alto do que o do denominador, qual é o grau do polinômio do numerador? 5x3, o grau aqui é 3, né? O do denominador, x2. Então, esse polinômio do numerador tem um grau mais alto. Aparece um expoente com um expoente maior do que o do denominador, certo? Então, vamos ver aqui se funciona eu dividir em cima e embaixo por x3, que é a maior potência que aparece no numerador. Ó, dividindo em cima e embaixo por x3, que equivale a multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x3. Vamos ver o que acontece aqui, né? Ó, 5x3 vezes 1 sobre x3 dá só 5, né? x2 vezes 1 sobre x3, corta o x2 em cima com o x3 embaixo, dá 1 sobre x. 1 vezes 1 sobre x3, né? 3x2 vezes 1 sobre x3, corta o x2 em cima com o x3 embaixo, dá só x embaixo. Então a minha expressão original ficou assim, ó, certo? Se você for usar a propriedade que a gente acabou de falar, que é essa aqui, né? Observe que ao fazer o x tender a infinito, o numerador vai, ó, 5 mais 1 sobre x vai para 0, certo? 1 sobre x vai para 0. 1 sobre x3 vai para 0. E 3 sobre x vai para 0. Ou seja, todos esses termos que tem uma constante sobre x elevado a um número positivo, todos eles vão para 0. Esse vai para 0, esse vai para 0, esse vai para 0 lá no infinito. Então o que eu fico no resultado final é 5 sobre 0. Isso aqui não tem utilidade nenhuma para mim, né? Certo? Então se eu divido pela maior potência da expressão, pode ser que eu encontre algo que não sirva para nada para mim, né? Certo? Como é o caso aqui, ó, apareceu 5 sobre 0. Isso aqui não tem utilidade para mim, certo? Então é por isso que eu vou dividir a minha expressão original pela maior potência que aparece no denominador, certo? Para que eu possa me beneficiar dessa propriedade aqui. E eliminar esse infinito aqui no denominador. É fazer aparecer uma constante, que é o que acontece nesse nosso caso aqui, né? Eu faço aparecer no denominador uma constante, certo? Você poderia perguntar, sim, professor, e essas indeterminações que aparecem aqui no cálculo, como, por exemplo, infinito sobre infinito? Vamos supor que você tem esse limite aqui, né? Limite de f de x sobre g de x, quando x vai para mais infinito, mais ou menos infinito, certo? Limite do quociente é o quociente dos limites. E vamos supor que tanto o numerador como o denominador crescem até o infinito. Ou vão para mais ou vão para menos infinito. De maneira que eu vou ficar aqui, ó, com infinito dividido por infinito, certo? Ou menos infinito por mais infinito, certo? De maneira que aqui eu vou ter o que a gente chama de indeterminação, infinito sobre infinito, né? Então aqui eu estou supondo que numerador e denominador crescem continuamente, certo? Ou decrescem continuamente, vão para menos infinito. Por que a gente chama isso aqui de uma indeterminação? Vamos supor que essa sua função fg são essas daqui, né? Ó, 2x e x. Limite de 2x sobre x quando x vai para mais infinito, certo? Você pode cortar o x com x e dizer que isso aqui é o limite de 2, de uma constante. Limite de uma constante, no infinito ou em qualquer outro canto, é a própria constante, né? Certo? Mas observe, esse limite dá 2, o numerador, ó, 2x, ó, ele vai para mais infinito. O denominador, que é x, cresce indefinidamente, vai para mais infinito, certo? Então você poderia dizer que esse infinito sobre infinito tende a 2, né? Certo? Tende a 2. Mas o problema... então isso aqui não é uma indeterminação. Mas o problema é o seguinte, né? Se você pegar um outro grupo de funções diferentes, f e g fossem outras, por exemplo, né? Esse exemplo 2 aqui, ó, x sobre x2. Isso aqui eu posso cortar um x com x2, né? E dar 1 sobre x. E se a gente usar essa propriedade que a gente acabou de ver, certo? Lá no infinito, o limite de 1 sobre x cai para 0, certo? Ou seja, esse limite aqui vai para 0. Mas observe que o numerador x cresce indefinidamente, o denominador x2 cresce indefinidamente, certo? Ou seja, infinito sobre infinito está convergindo para 0. Aqui convergia para 2. Nesse outro caso, converge para 0, certo? Você ainda pode encontrar convergências bem diferentes ainda, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, x2 sobre x. x2 sobre x é x, né? Certo? Lá no infinito, o x cresce indefinidamente. Esse limite dá mais infinito. Mas você pode dizer que o numerador x2 vai para o infinito e o denominador x vai para o infinito. Agora, infinito sobre infinito deu infinito. Sim, então infinito sobre infinito dá o quê? Dá 2, dá 0 ou dá infinito? Ora, como depende das funções que você pega, certo? Então eu vou dizer que isso aqui é uma indeterminação.
Ou seja, isso aqui não vai para canto nenhum, depende do caso particular que eu tô tratando, certo? Se acontece do meu numerador crescer muito mais rápido que o denominador, isso aqui acaba indo para mais infinito, né? Certo? Se os dois crescem com a mesma rapidez, isso aqui talvez tenda para uma constante. Ou seja, isso muda conforme a situação. É por isso que a gente chama de uma indeterminação. Para cada problema dá uma coisa diferente, né? Certo? E aqui eu estou dizendo também que infinito sobre infinito não é 2. Eu estou dizendo que converge para 2 nesse caso em particular. Já nesse outro converge para 0. Certo? É por isso que a gente chama de uma indeterminação. Porque não tem um valor fixo. Depende da situação que você particular que você está tratando. Certo? Depende da cara da função f e da função g. Para saber o que é que vai dar infinito para infinito, sobre infinito. Até porque isso aqui é um símbolo, né? Infinito não é um número, isso é um símbolo, né? Certo? Eu só estou indicando que aqui tanto o numerador como o denominador estão crescendo indefinidamente. Aí, dependendo da situação em particular, pode ser que dê qualquer coisa, né? Certo? Bom, mais outra coisa a se lembrar também é que você pode ter situações onde você tem mais ou menos infinito multiplicado por uma constante. Ou seja, um dos outros limites vai dar uma constante. Isso aqui significa o quê, né? Isso aqui significa que você está multiplicando um número que cresce indefinidamente ou decresce por um número positivo. Aí você pode usar aqui a regra dos sinais da multiplicação. Mais com mais dá mais, menos com mais dá menos. Certo? Então isso aqui existe, é mais ou menos infinito. Se você pegar o menos infinito vezes o número positivo, dá menos infinito. Certo? Divisão por uma constante positiva, mesma coisa. Você usa as regras de sinais da multiplicação e da divisão. Certo? Mais com mais, mais. Se for menos em cima, menos com mais, menos, né? Certo? E se multiplicar por um número negativo, uma constante negativa, mesma coisa, tu usa a regra dos sinais da multiplicação. Menos infinito vezes menos 5. Menos com menos, mais infinito. Sim, professor, mas se apareceu infinito sobre zero, o que é isso? O que é que significa isso aqui? Infinito sobre zero. Isso aqui é outra coisa que vai depender das funções em particular que você está pegando. Pode dar qualquer coisa, né? Por exemplo, se você está pegando aqui, né, produto de duas funções, x2 vezes 1 sobre x. x2 vezes 1 sobre x, quando x tende a zero. Certo? Isso aqui você pode dizer que é o limite de x2 vezes o limite de 1 sobre x2. Né? O limite de produto é o produto dos limites. Mas observe, eu posso cortar o x2 com x2, aqui dá limite de uma constante, que é a própria constante. Então esse limite vai para 1, né? Certo? Mas a primeira função, x2, converge para 0. Enquanto a segunda, 1 sobre x2, quando você chega perto do zero, certo? Ela vai para mais infinito. Está aqui a função 1 sobre x2. Ó. Quando eu chego perto do zero, quer pela direita como pela esquerda, o y cresce indefinidamente, vai para mais infinito. Então, essa segunda função, 1 sobre x2, quando você chega perto do zero, o y cresce para mais infinito. Certo? Ou seja, dá infinito. Então, nesse caso, 0 vezes infinito converge para 1. Certo? Tende a 1. Mas você pode pegar uma outra situação, né? Essa aqui, né? Limite 1 sobre x2 vezes x5. Ora, x5 dividido por x2 dá x3, né? Então, esse aqui é o limite de x3, lá no infinito. X cresce indefinidamente, de maneira que esse limite tende a mais infinito. Mas observe que a primeira função, ó, 1 sobre x2, quando x vai lá para mais infinito, ela vai para quanto? Para 0. Ó, 1 sobre x2, essa aqui, ó. Quando o x vai lá para mais infinito, o que acontece com o y? Ó, cai e vai para 0. Certo? E x5, quando você vai lá para mais infinito, cresce também, vai lá para mais infinito. Certo? Então 0 vezes mais infinito, nesse caso, converge para mais infinito. Aqui converge para 1, aqui converge para mais infinito. Certo? E nesse caso aqui, já dá outra coisa. Ó. 1 sobre x3, aqui é x3, né? Um x3 aqui embaixo, certo? 1 sobre x3 vezes x2. Corta o x2 em cima com o x3 embaixo, dá limite de 1 sobre x. Usando a propriedade que a gente acabou de falar, né? Esse limite no infinito cai para 0. Então esse limite aqui dá 0. Mas a primeira função, ó, lá no infinito, 1 sobre x3, cai para 0. Certo? Que é a mesma cara da função 1 sobre x2 lá no infinito. Lá no infinito ela vai caindo para 0. Certo? Enquanto o x2 no infinito cresce indefinidamente, vai para mais infinito. Então 0 vezes mais infinito, nesse caso já deu 0. Certo? Então observe que cada situação dá um resultado de 0 vezes infinito, pode dar uma coisa diferente. Dependendo das funções que você escolhe para multiplicar. Aqui 0 vezes infinito deu 1. Aqui deu infinito, aqui deu 0. É por isso que a gente chama de uma indeterminação, né? Certo?
Pode dar qualquer coisa, depende das funções que eu escolho para multiplicar, né, multiplicar antes de fazer o limite, né? Por exemplo, né, se a sua primeira função, que simboliza o zero aqui, né, ela cresce para ela vai para zero mais devagar do que a outra cresce, certo? Ou seja, ela vai para zero mais lentamente do que a outra vai para infinito. Ou seja, você está dizendo que a segunda cresce mais rápido, né? Isso aqui dá 10 a 6 sobre 10 a 3. Cresce, né? Então isso aqui vai para mais infinito. Certo? Se a sua primeira função cai mais rápido do que a outra cresce, isso aqui vai para zero. Certo? Ou seja, se a primeira, se ela cai para zero mais rápido, mais devagar do que a outra vai para o infinito, isso aqui vai para infinito. Ou seja, o seu resultado depende da cara das duas funções que você está usando. É por isso que a gente chama de uma indeterminação. Certo? Esse limite aqui, ó, lá no infinito. O quociente de dois polinômios. Que técnica vou usar para resolver esse limite? Certo? Eu vou dividir pela maior potência que aparece no denominador. Certo? Como a gente falou no primeiro exemplo. Certo? Aqui, deixa eu ampliar. Né? Aqui você tem, né? A maior potência que aparece no denominador é o quê? x2. Então eu vou dividir em cima e baixo por x2. Certo? Que equivale a multiplicar em cima e baixo por 1 sobre x2, né? Certo? Então, dividindo em cima e embaixo por x2, você vai ter, né? Ó, 3x2 sobre x2 fica só 3. X sobre x2 fica só um x embaixo. Ó. 2 sobre x2, ó, 2 sobre x2. Agora vamos para o denominador. 5x2 sobre x2, corta o x2 com x2. Dá só 5. 4x sobre x2 dá 4 sobre x. Mais 1 sobre x2, ó. Então, dividir em cima e embaixo por x2. Agora eu vou utilizar a propriedade que a gente falou no primeiro exemplo desse vídeo. Certo? Um limite no infinito de uma constante dividido por x elevado ao número positivo. Aqui eu uso limite de um quociente é igual ao quociente dos limites. Depois o limite de uma soma é a soma dos limites, em cima e embaixo, ó. Certo? Agora sim eu vou usar a propriedade, né? Certo? Todos esses limites que tem 1 sobre x, uma constante sobre x elevada a um número positivo, todos eles eram, certo? Esse limite aqui, limite de uma constante, a própria constante. Limite de 1 sobre x, pela propriedade que a gente viu, dá 0. Limite de 1 sobre x2, dá 0. Limite da constante, a própria constante. Limite de 1 sobre x, 0, certo? E esse limite aqui também 0. Ou seja, esse limite converge para 3 sobre 5. Então o resultado desse limite aqui é 3 sobre 5. Certo? Esse outro limite, ó, esse aqui. Limite do infinito, x tende a mais infinito, desse quociente de dois polinômios. Certo? O que você vai fazer aqui? Dividir pela maior potência que aparece no denominador. No caso aqui é o x2. Então dividir em cima e embaixo por x2. Que equivale a você multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x2, certo? Ó, fazendo essa multiplicação, né? 5x2 vezes 1 sobre x2, corta o x2 em cima com o x2 embaixo. 8x vezes 1 sobre x2, corta o x em cima com o x2 embaixo, dá só um x embaixo. 3 vezes 1 sobre x2, 3 sobre x2. Agora para o denominador. 3x2 vezes 1 sobre x2, corta o x2 com o x2, dá só 3. 2 vezes 1 sobre x2, está aqui, 2 sobre x2, certo? Pronto, agora eu vou usar a propriedade que a gente falou no primeiro exemplo, né? Esses limites de constante dividido por x elevado a um número positivo, todos eles eram. Esse 8 sobre x era, esse 3 sobre x2 era, né? 2 sobre x2 era. E o limite de uma constante é a própria constante, do 5, né? E do 3 é o próprio 3, ou seja, isso aqui dá 5 sobre 3. Se você desenhar o gráfico dessa função aqui, plotar, né, desenhar o gráfico dessa função, o que esse limite está dizendo é que lá no infinito ele vai dar 5 sobre 3. Ou seja, quando a função cresce indefinidamente, o y vai para 5 sobre 3. Ó. É o que o gráfico mostra aqui. Ó. Você faz o x crescer até mais infinito, o que acontece com o y? O y converge, tende a 5 sobre 3, sem nunca chegar no 5 sobre 3. Certo? Quanto maior o x, mais perto o y do 5 sobre 3, mas nunca chega no 5 sobre 3, né? Certo? Essa linha aqui, y é igual a 5 sobre 3, é que a gente chama de assíntota horizontal dessa função aqui, né? Certo? Esse outro aqui, mesma coisa. Bem parecido. Limite no infinito, agora é menos infinito, né? Certo? Quociente de dois polinômios.
certo? Aí você vai dividir pela maior potência que aparece no denominador, certo? Potência com o maior expoente, é o x3. Então, dividir em cima e embaixo por x3, ou seja, multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x3. Aí você vai ter, né, 11x vezes 1 sobre x3, corta o x com x3. Dá só um x2 embaixo. 2 vezes 1 sobre x3, 2 sobre x3. 2x3 vezes 1 sobre x3, corta x3 com x3, dá só 2. Menos 1 vezes 1 sobre x3, 1 sobre x3, certo? Então, todas essas funções, constante sobre x elevado a um número positivo, todas elas zeram, né? Isso aqui zera, lá no infinito, né? Em menos infinito ou mais infinito, né? Esse aqui zera também, ó, certo? O denominador vai para 2 menos isso aqui zera, certo? Ou seja, dá 0 sobre 2. Quanto é 0 sobre 2? 0, né? Certo? Então o objetivo de dividir pela maior potência do denominador é você fazer com que o denominador, que cresce indefinidamente, convirja por uma constante. No caso aqui o denominador, ó, vai para 2, ó, já que esse termo aqui vai para 0, certo? Pronto. Então esse limite aqui, ele dá 0. Se você construir o gráfico dessa função, eu peguei só a parte do lado esquerdo, né? Tem um pedaço aqui para o outro lado direito. Quando x vai para menos infinito, ó, x decresce indefinidamente, o que acontece com o y? O que acontece com o y? Cai para 0, certo? Então o próprio eixo horizontal, o eixo x, ou y igual a 0, é a minha assíntota horizontal dessa função aqui, certo? X vai para menos infinito, o y cai para 0. Limite aqui, limite x no infinito, dessa função aqui, ó, que envolve uma raiz sobre x. Observe aqui que tanto o numerador como o denominador crescem sem parar, né? O numerador vai para mais infinito e o denominador vai para mais infinito, certo? Mas aqui dá para você ter uma ideia, quando o x vai lá para o infinito, quando ele cresce sem parar, dá para você ter uma ideia para onde é que esse limite vai. Se o x cresce sem parar, essa raiz de x2 mais 1, você pode aproximar simplesmente por raiz de x2. O que eu estou querendo dizer aqui é que se o x é muito grande, eu posso desprezar o 1. Certo? Quando o x é grande, ou seja, quando o x, eu estou fazendo o x crescer. Ou seja, ficaria simplesmente raiz de x2, e se o número é positivo, raiz de x2 é simplesmente x. A gente vai já falar disso aqui, certo? Ou seja, o meu numerador, quando o x cresce muito, ele se aproxima do x. Como o denominador também é x, aí cortaria o x com x, esse limite daria 1, né? Certo? Bom, mas vamos fazer esse limite aqui. Aqui, observe, né, você ainda pode dividir pela maior potência que aparece no denominador. Sim, mas quem é a maior potência aqui do numerador? Quem é a potência que aparece no numerador? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o numerador, x2 mais 1, colocar o x2 em evidência, aqui dentro dessa raiz. Colocando o x2 aqui em evidência, aqui parênteses, né? Aqui fica 1 vezes x2, 1 sobre x2 vezes x2 dá 1. Então coloquei o x2 em evidência. Agora você vai usar, quanto é raiz de x2? Se o x for positivo, certo? Se o x for positivo, dá simplesmente x. Aqui você pode cortar o x com x, o numerador e o denominador. E a expressão ficaria só raiz de 1 mais 1 sobre x2, certo? Isso aqui equivale, cortar o x com x, a dividir pela maior potência que aparece no denominador. Quem é a maior potência do denominador? É o x. Certo? Então eu podia multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x. Que é a mesma coisa que eu cortar o x com x, logo direto, né? Não preciso nem fazer isso, né? Corto logo um x com x, né? Ou seja, a minha expressão original fica essa aqui, ó. Então eu posso substituir no limite, posso substituir a minha expressão original por 1 mais 1 sobre x2, raiz. Certo? Limite de uma raiz é a raiz do limite, e eu sei que o limite de uma constante sobre x ao quadrado dá 0. Certo? Ou seja, aqui simplesmente dá raiz de 1. Quanto é raiz de 1? 1. Então fica limite de 1 lá no infinito, dá 1. Certo? Isso porque 1 sobre x2 vai para 0, né? Ou seja, o limite da minha função vai para 1. Certo? Essa outra aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui, para caber o problema todo. Pronto. Limite dessa função aqui é elevado a uma potência, elevado a 4. Certo? Você pode usar a propriedade. Limite de uma função elevada a um expoente, certo? É o expoente do limite. Pronto, aqui, né? Essa função original, eu posso colocar, é como se eu colocasse aqui o limite dentro no interior, na base, né? O limite
da função elevada ao expoente 4. Certo? Pronto. Agora, esse limite aqui no infinito, observe que o numerador e denominador vão para mais infinito. Crescem, né? Certo? O que é que você pode fazer aqui, nesse limite? Você pode dividir pela maior potência que aparece no denominador. Quem é? x2. Certo? Dividir em cima e embaixo por x2, que equivale a multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x2. Certo? 3x2 vezes 1 sobre x2. Corta o x2 com x2, dá 3. 2x vezes 1 sobre x2. Corta o x com x2 embaixo, dá só 2 sobre x. 1 vezes 1 sobre x2. Agora um denominador. x2 vezes 1 sobre x2, dá 1. 3x vezes 1 sobre x2. Corta o x em cima com o x2 embaixo. 3 sobre x. 2 vezes 1 sobre x2. Certo? Elevado à potência 4. Esse limite aqui, ó, esses termos que aparecem constante sobre x elevado a um expoente positivo, todos zeram. Isso aqui zera, certo? Esse aqui zera também. Esse zera também. E esse aqui, ó. Ou seja, dá 3 sobre 1. 3 sobre 1 elevado a 4. Certo? Ou seja, 3 elevado a 4. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Né? 4 vezes, né? Dá 81, né? Certo? Pronto. Então, simplesmente, aqui você simplesmente teria limite de uma função elevada a um expoente. Fica o expoente do limite. Expoente do limite, ó. Certo? Aí você vai dividir em cima e embaixo pela maior potência que aparece no denominador. Que equivale a multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x2. Certo? O resultado aqui dentro dá 3, mas está tudo elevado a 4, né? 3 elevado a 4, 81. Agora eu queria lembrar uma coisa importante, certo? Que a gente usou nesse primeiro problema aqui. Raiz de x2 é igual a x. Isso aqui só é verdade. Deixa eu ampliar aqui. Ó, raiz de x2 é igual a x, só é verdade se o x é positivo. Então você pode usar isso aqui, que você faz o x tender a mais infinito, né? Ou seja, está pegando valores positivos, né? Mas fura se o x é negativo. Então, se eu fizer o x tender a menos infinito, eu não posso usar isso aqui, essa propriedade aqui. Certo? Porque x tender a menos infinito, você está dizendo que os valores de x são negativos. Certo? Vamos ver aqui, pegar um x aqui negativo aqui. Vamos pegar menos 3, por exemplo. Vamos supor, isso aqui seria verdade? Vamos ver. Eu estou dizendo que raiz de menos 3 ao quadrado é igual ao próprio menos 3. Isso é verdade? Quanto é menos 3 ao quadrado? Raiz de 9. Raiz de 9 é igual a menos 3? Certo? Não existe raiz quadrada de número negativo, né? Nos números reais, né? Certo? Então essa raiz aqui não poderia ser negativa, certo? Como é que você contorna o problema se o x for negativo? Ou seja, se o x for negativo, isso aqui fura, não funciona. Certo? Isso aqui só funciona se valores de x forem positivos, certo? Como são se você está fazendo x ir para mais infinito, né? Mas se o x for negativo, ou seja, se eu estiver fazendo x e tender para menos infinito, como é que eu contorno esse problema? Simplesmente você faz o seguinte, né? Raiz de 9, menos 3 ao quadrado, raiz de menos 3 ao quadrado, né? Ó, menos 3 ao quadrado. Em vez de você colocar menos 3, você coloca o menos antes aqui, para ficar positivo. Pronto, agora ficou. Raiz de 9, menos com menos dá mais. Raiz de 9 é igual a mais 3. Isso é verdade, né? Ou seja, para contornar o problema, se o seu x for negativo, lembre-se que raiz de x2 é menos ele. Certo? Isso se o x for negativo. Raiz de x2 fica menos x. Porque se ele for negativo e você multiplicar por menos, ele fica positivo, né? Raiz quadrada de número positivo, então isso é válido, né? Certo? Nos números reais, né? Sim, mas em que isso aqui tem utilidade? Pode ser que apareça algum problema onde o seu limite, o x, vai para menos infinito. Menos infinito. E apareça uma raiz de x2. Se você trocar por x, você já vai errar o problema. Então, se o seu x tende a menos infinito, ou a um número negativo qualquer, você tem que trocar a raiz de x2 por menos x, certo? Por menos x. Isso se o x for negativo. Essa outra aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, não. Pronto. Essa outra aqui. Limite. Observe que são dois polinômios bem feios, né? Bem feios. Quando x tende a menos infinito. Aí você poderia até perguntar, vixe, professor, aqui eu tenho que saber o produto notável A mais B elevado a 20, quanto é que dá? Ou A mais B elevado a 50? Não. Né? Como é que você faz isso aqui? Você ainda pode se beneficiar daquela regrazinha que a gente usou no primeiro problema, né? Dividir pela maior potência que aparece no denominador. Observe que aqui, tanto em cima como embaixo, o x cresce indefinidamente, né? Na verdade, isso aqui dá
Um infinito sobre infinito em cima e infinito embaixo. Certo? Então, eu vou dividir pela maior potência que aparece no denominador. Mas para isso, eu tenho que... Sim, a maior potência aqui é x. Ela é x elevado a 50. X elevado a 50. Bom, você pode fazer assim, né? Ó, deixa eu ampliar aqui. Você pode pegar esse 2x menos 3, 3x mais 2 e 2x mais 1, e escrever da seguinte forma. 2x menos 3, você coloca o x em evidência, certo? Dentro do parênteses fica 2 menos 3 sobre x, ó. 2 vezes x, 2x. 3 sobre x vezes x, 3, né? Faz a mesma coisa aqui, ó. Coloca o x em evidência, certo? Só lembrando que aqui, ó, você colocou o x em evidência, mas isso aqui ainda está elevado a 20, ó. Continua elevado a 20, certo? Então não pode esquecer o 20 aqui. Aqui você faz a mesma coisa, coloca o x em evidência, ó. Fica o 3 dentro do parênteses e o 2 sobre x, ó. 3 vezes x, 3x. 2 sobre x vezes x, 2. Mas lembrando que isso tudo está elevado a 30, certo? Tudo elevado a 30. No denominador, mesma coisa, coloca o x em evidência. Dentro do parênteses fica o 2 vezes x, 2x. 1 sobre x vezes x, 1. E essa coisa aqui todinha está elevado a 50. Certo? É elevado a 50. Aqui você faz, né? Aqui, ó. X elevado a 20. Certo? X elevado a 20 vezes o que está no parênteses, 2 menos 3x elevado a 20. Certo? Aqui, ó. X elevado a 30. Elevado a 30. E o que está no parênteses elevado a 30. Mesma coisa no denominador. X elevado a 50 e o que está no parênteses elevado a 50. Certo? Ou seja, essa expressão aqui, né, eu escrevo da seguinte forma. Observe, isso aqui tudo é um produto. Produto de potência de mesma base. Observe que aqui aparece o x elevado a 20 e o x elevado a 30. Da x elevado a quanto? 50. Você soma os expoentes, né? Produto de potência de mesma base, soma os expoentes. 20 mais 30, 50. Certo? Aí fica multiplicando. Esse aqui, 2 menos 3 sobre x elevado a 20. 3 mais 2 sobre x elevado a 30. Certo? E no denominador, x elevado a 50. Aqui você pode dividir em cima e embaixo pela maior potência que aparece no denominador, o x a 50. Que equivale simplesmente a você cortar o x50. Ó. Mesma coisa, corta logo o x50. Ou seja, a minha expressão original, que era essa aqui, ficou assim, ó. Certo? Ou seja, o limite da minha expressão original fica, o limite, substituo a expressão original por essa aqui, ó. Certo? Esse limite aqui, eu sei fazer. Porque eu sei que quando você tem uma constante sobre x elevado a um número positivo, isso tudo vai para zero, lá no infinito. Ó. Certo? Ou seja, o 3 sobre x, aqui, né? O 3 sobre x vai para zero, o 2 sobre x vai para zero, 1 sobre x vai para zero também. Certo? Ou seja, lá no infinito, constante sobre x elevado a um número positivo. Lá no infinito, quer seja mais ou menos infinito, tudo zero, né? Certo? Então fica 2 menos 0, vezes 3 mais 0, sobre 2 mais 0. Isso tudo elevado aos expoentes, né? Aos expoentes, né? 20, 30 e 50. Então aqui fica simplesmente, ó, 2 elevado a 20, 3 mais 0, 3, 3 elevado a 30, 2 mais 0, 2, 2 elevado a 50. Certo? Aí aqui você pode escrever, né? Você pode escrever o 2 a 20, você pode passar para o denominador, só lembrando de trocar o sinal do expoente, ó. Vai 2 a menos 20, ó. Passo 2 a 20 aqui para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente. Mais 20 vai menos 20. Produto de potência de mesma base, soma os expoentes. 50 mais menos 20. 50 menos 20. 30. Certo? Então dá simplesmente, ó, 3 elevado a 30 sobre 2 elevado a 30. Ou seja, 3 sobre 2 elevado a 30. Certo? Então a minha expressão original, certo? Eu fiz um algebrismozinho, substituí por essa aqui. E usei a propriedade que eu falei no primeiro exemplo, né? No primeiro exemplo. Esses aqui, constante sobre x, tudo vai para zero. Certo? Aí eu uso a propriedade das potências, para mostrar que dá 3 sobre 2 elevado a 30. Esse outro limite aqui, limite dessa expressão aqui. Certo? Então observe aqui, esse termo com raiz vai para infinito. Esse também cresce para infinito e o denominador cresce para infinito. Lá no x mais infinito, certo? O que é que você pode fazer aqui?
você pode dividir em cima e embaixo pela maior potência que aparece no denominador. Qual é a maior potência? X elevado a 1, certo? Então eu divido em cima e embaixo por x, né? Que equivale a multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x, né? Certo? Então aqui você tem, ó, aqui, raiz de x menos 1 vezes 1 sobre x. Ó. Raiz de x menos 1 vezes 1 sobre x. Certo? 2x vezes 1 sobre x. 2x vezes 1 sobre x. E no denominador, x vezes 1 sobre x. Ó. X vezes 1 sobre x menos 7 vezes 1 sobre x. Certo? Aqui você pode escrever, esse x que eu botei aqui embaixo, eu posso escrever como raiz de x ao quadrado. Eu posso fazer isso porque o x é positivo. Positivo que eu estou fazendo ele crescer para números grandes, ó, mais infinito, né? Certo? Então eu posso trocar esse x por raiz de x2. Aqui eu corto o x com x, né? Aqui no denominador eu corto o x com x. Aqui fica 7 vezes 1 sobre x, 7 sobre x. Mas por que trocar esse x por raiz de x2? Para colocar isso tudo dentro de uma raiz só. Essa expressão inteira dentro de uma raiz só. Certo? Então aqui fica raiz de x menos 1, ó, aqui, né? Sobre raiz de x2. Então eu coloco numa raiz só, né? Certo? Menos o 2 sobre 1 menos 7 sobre x. Aí observe que essa raiz aqui eu posso escrever assim, né? Ó, x sobre x2. Corto o x em cima com o x2 embaixo. 1 sobre x. Menos 1 sobre x2. Ó, menos 1 sobre x2. Certo? Menos 2, ó. Embaixo, repito o denominador. Certo? Ou seja, eu vou trocar no limite a expressão original, que é essa aqui, né? Vou trocar ela por essa aqui, ó. Certo? Essa aqui é útil para mim, porque aparece constante sobre x elevado ao número positivo. Que eu sei que lá no infinito zero. Certo? Então eu vou trocar a expressão original por essa daqui, ó. A expressão original eu vou trocar por essa aqui, ó. Certo? Esse limite aqui eu sei que zero, 1 sobre x. Esse aqui eu sei que zero, certo? E esse aqui, 7 sobre x, zero. Então fica a raiz de 0 menos o 2, ó. Embaixo, 1 menos 0. Isso aqui é o quê? Raiz de 0 é 0. 0 menos 2, menos 2. 1 menos 0, 1. Ou seja, menos 2 sobre 1, que é menos 2. Então esse limite aqui, né? Ele converge para menos 2. Então o que você tem que fazer aqui é multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x, que equivale a dividir pela maior potência do denominador, certo? E na hora que fizer isso, lembrar, né, aqui, ó, raiz de x menos 1 vezes 1 sobre x, ó, raiz de x menos 1 vezes 1 sobre x, de trocar esse x por raiz de x2, certo? Isso porque eu quero colocar o numerador e o denominador dentro de uma raiz só, certo? Faz um algebrismozinho, isso aqui vira isso aqui. Todos esses termos que tem 1 sobre x elevado a alguma coisa, tudo zero. Certo? 0, 0, né? Ou seja, isso aqui converge para menos 2. Certo? Esse outro aqui, para a gente finalizar esse vídeo. Olha, esse aqui parece trabalhoso, mas ele não é. Deixa eu ampliar aqui. Não dá para pegar o problema inteiro, mas a gente vai afastando. Ele não é. Observe que é o quociente de duas funções onde aparecem raízes. Certo? Lá no infinito. Aqui eu ainda posso dividir pela maior potência que aparece no denominador, certo? Como é que eu identifico essa maior potência? Vamos lá. Aqui é a expressão original, né? Vamos colocar aqui o x2 em evidência. O x2 aqui, né? x2 mais 1, vamos colocar o x2 em evidência. O que é que fica no parênteses? 1 mais 1 sobre x2, ó. Observe, ó. 1 vezes x2, x2. 1 sobre x2 vezes x2, 1. Então coloquei o x2 em evidência nesse termo aqui. Mais raiz de x. No denominador, vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar o x2 em evidência aqui. Lembrando que isso aqui é raiz quarta, né? Em cima aqui é raiz quadrada, né? Colocando aqui o x2 em evidência, o que é que fica no parênteses? 1 mais 1 sobre x2, ó. 1 vezes x2, x2. 1 sobre x2 vezes x2, corta x2 com x2, dá 1. Menos o x, certo? Pronto. Chegou aqui, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse termo aqui e vai substituir. Você lembra que raiz de x ao quadrado, se o x é positivo, no nosso caso é positivo, porque está indo para números grandes, ou mais infinito, né? Raiz de x2 você pode trocar simplesmente por x, ó. Você troca esse raiz de x2 aqui, você troca por x. Certo? O que é que fica dentro da raiz? O que está no parênteses, ó. 1 mais 1 sobre x2. Certo? Mais raiz de x. Então aqui eu simplesmente eu coloquei raiz de x2, fiz igual a x. Certo?
Agora o denominador, aqui, essa outra raiz que aparece aqui embaixo. Raiz de x, raiz quarta de x2. Raiz quarta de x2, ó, x elevado a 2 sobre 4. Ou seja, x elevado a 1 meio, que é o quê? Raiz de x. Certo? Raiz quarta de x ao quadrado da x elevado ao meio, que é raiz de x. E o que é que fica dentro da raiz quarta? Fica só o que está no parênteses, ó. 1 mais 1 sobre x2. Repito aqui o menos x. Certo? Pronto. Quando eu chego nessa expressão aqui, certo? Quando eu chego nessa expressão, eu consigo agora identificar qual a maior potência que aparece no denominador. Observe que, olha para o denominador aqui. Tem raiz de x. Isso é o quê? X elevado a 1 meio. Certo? Então o expoente aqui é 1 meio. Mas tem um expoente maior, x elevado a 1. Então a maior potência que aparece no denominador é x1. Aqui tem x elevado a 1 meio e x elevado a 1. O expoente 1 é maior do que 1 meio, né? Então você vai dividir em cima e embaixo por x elevado a 1, ou seja, por x. O que equivale a você multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x. Então você vai multiplicar numerador e denominador por 1 sobre x. Certo? Fazendo essa multiplicação, né? Ó, esse termo vezes esse aqui, dá o quê? Corta o x em cima com o x embaixo. Ó. Vamos colocar aqui, né? Esse termo vezes esse, tá aqui, ó. X raiz de 1 mais 1 sobre x2 vezes 1 sobre x. Ó. Mais esse termo vezes esse. Raiz de x vezes 1 sobre x. Agora vamos para o denominador. Esse termo vezes 1 sobre x. Ó. O termo original, ó, esse, vezes 1 sobre x. Certo? Menos x vezes 1 sobre x. Deixa eu ampliar aqui. Certo? Ou seja, multipliquei em cima e embaixo por 1 sobre x. Né? Quando você chegar aqui, você pode cortar esse x aqui com x. Essa expressão aparece, fica só a raiz, ó. Certo? Raiz de x vezes 1 sobre x. Isso dá 1 sobre raiz de x. Certo? Dá 1 sobre raiz de x. Ou seja, isso aqui é x elevado a 1 meio dividido por x elevado a 1. Quociente de potência com a mesma base. Subtrai os expoentes, né? 1 meio menos 1. A x elevado a menos 1 meio, que é 1 sobre x elevado a 1 meio, que é 1 sobre raiz de x. Certo? Esse termo aqui, ó. Raiz de x dividido por x. 1 sobre raiz de x. Repito o resto do termo aqui, né? Menos, corto o x com o x aqui, ó. Menos 1. Pronto. Eu cheguei numa expressão onde eu posso usar a propriedade do primeiro exemplo. Eu tenho constantes dividido por x elevado a um expoente positivo. Certo? Ou seja, lá no infinito eu posso trocar. Eu vou trocar a expressão original, que é essa aqui, ó. Vou trocar por essa aqui, ó. Certo? Onde aparecem umas coisas que vão zerar aqui, ó. Certo? Limite da outra expressão. X lá no infinito. 1 sobre x2 zera. Certo? 1 sobre raiz de x. É 1 sobre x elevado a 1 meio. Lá no infinito. Zera também, pela propriedade lá do primeiro exemplo, né? Certo? 1 sobre a raiz de x, zera lá no infinito. E o que aparece aqui nessa raiz? 1 mais 1 sobre x2, zera também. Certo? Menos o limite da constante, que é a própria constante. O que é que fica no numerador? Raiz de 1, que é 1, dividido por, isso aqui tudo é zero, né? Porque está multiplicado por zero, vezes menos 1. Certo? Então fica 1 dividido por menos 1. Menos 1. Certo? Então o limite da minha expressão original é simplesmente menos 1. Certo?